Meus amigos, boa noite. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutor Ricardo. Que prazer estar com vocês mais uma vez, numa segunda-feira, em mais uma live sensacional do CMC. Muito obrigado a todos pela presença. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que estão nos pedindo fortemente. Não vou dizer que esteja na moda, mas está na necessidade, portanto, que seria o tema de Compost Barn. Portanto, convide seus amigos, convide seus colegas, você que é estudante, você vai ouvir nós temos aqui mais de 60 slides de muita argumentação técnica, científica, para te fazer saber hoje, com muita intensidade, muito sobre Compost Barn. Então convide alguém para estar conosco, que vai te ser muito útil, te garanto isso. Ative aí o seu sininho para que você possa receber as nossas comunicações, porque muito conteúdo aparece ao longo da semana. E agora uma novidade, estamos com algumas dicas que vão ser lançadas agora essa semana, dicas técnicas de diversos assuntos relacionados ao agronegócio, e você não pode perdê-las. Portanto, clique aí no sininho, clique aí no joinha e vocês vão receber então todas essas notificações. Vamos lá então, Ricardo. Planejamento e manejo para performance animal em Compost Barn. Pois é, pessoal, vamos então entrar direto no assunto. Nós não temos tempo a perder, vocês sabem que nós somos muito diretos no tema, muito focados naquilo que devemos falar e só de assuntos muito relevantes ao tema. Para iniciar então, nós devemos dizer que toda produção animal tem relação com um tripé. Esse tripé é a parte de ambiente que influencia a produção, a parte genética e a parte de manejo. Esta de manejo inclui, obviamente, o manejo sanitário, o manejo alimentar, o manejo reprodutivo, enfim. É um item muito grande a ser dito. Esse manejo aí cai em muitas coisas, né? Sim. Mas, como o nosso tema é Compost Barn, ambiente, eu pergunto, em qual destes vértices o Compost Barn mais se aplica? É claro que certamente é ao ambiente, porque nós estamos falando de muitos itens que interferem. Que é considerado, entre todos os temas, o mais importante hoje em animais de leite de alta produção. Animais especializados. Que fatores, então, seriam esses que afetam a performance animal relacionados ao vértice ambiente? Nós estamos falando de temperatura, de umidade, de sombreamento, vento, luminosidade, piso, cama e outros mais. Vejam que são muitos itens relacionados ao ambiente que têm uma relação direta com produção e nós vamos ver então como que isso é mudado ou afetado quando a gente muda o ambiente. Cada item desse, assim como em manejo tem vários capítulos, em cada item desses de ambiente, em cada capítulo desse existe um largo conhecimento, uma larga tecnologia a se aprender. E que ambientes são esses aí, doutor Paulo, que a gente não pode esperar para um animal de alta produção? Animais de alta produção não podem ficar sofrendo com estresse ambiental. Animais não suportam altas temperaturas e quando chega ao ponto de entrar dentro da lagoa, ele está dizendo para você, ele não está querendo ser nadador e nem disputar 100 metros rasos. Ele está dizendo, não estou suportando a temperatura, eu preciso me refrescar, eu preciso baixar minha temperatura corporal porque estou me sentindo muito mal. É como aquele calorão forte que deu aí umas 2 semanas atrás, que as pessoas estavam aguentando, eles estão dizendo desta maneira. Essa imagem da vaca babando, com a língua para fora, entrando dentro da água, a vaca com respiração extremamente ofegante, são vacas que estão dizendo, estou em estresse ambiental e não estou bem. E aí nós vemos essa situação, doutor Ricardo. É uma situação negativa, onde os animais da época das águas, que estamos chegando, já chegamos nas águas, em poucos dias vai estar desse jeito em muitos lugares, as vacas submersas em lamas, você nem vê o teto, nem vê os cascos da vaca. Eu, se fosse uma vaca dessa, não dava 1 grama de leite, viu? Fazia greve e falava assim, um barro desse não dou leite de jeito nenhum. Essa situação é completamente indevida. E do lado de cá, um positivo de cor verde, a vaca deitada em decúbito lateral, que nem é a posição assim mais comum, mas é a forma dela dizer assim, estou muito bem, até empatamos com o Náutico, né? Estou bem demais, estou melhorando. Ela está dizendo assim, que coisa boa, agora é o lado negativo, o lado positivo. Vacas de alta produção no Compost Barn vão ter conforto satisfatório, e isso é importante. Doutor Paulo, como que a temperatura pode influenciar nas necessidades, nas exigências nutricionais dos animais?
Esse é um trabalho científico fantástico do Journal of Dairy Science, onde ele mostra que 3 situações complexas. Aumentou a temperatura demais, a temperatura chegou ali, passou de 30 graus, 35 graus, aproximou de 40, você tem um aumento da energia de manutenção, um aumento da necessidade de energia líquida, um aumento da necessidade de ingestão de matéria seca, e o que acontece é o quê? Queda assustadora na ingestão de matéria seca. Com a alta temperatura, a vaca teria que comer muito mais para produzir e teria que comer muito mais para se manter. O que acontece com ela? Ela consegue comer muito menos. Então, aumenta a necessidade e a ingestão cai. Então, você tem uma série de problemas nutricionais com o animal. E a produção, então, doutor Paulo, nessas temperaturas, para que casa que vão, como que interfere isso no valor absoluto da produção? Essa também é uma tabela científica clássica que mostra a temperatura variando de 20, 30, 35 até 40 graus centígrados, colocando que a temperatura de conforto para o animal holandês ou um animal mesmo 3/4, 7/8 de alta produção é próximo a 20 graus centígrados, onde esse animal teria aí a sua mantença em 100%. Subiu para 30, 111, subiu para 35, 120, subiu para 40 graus, aumenta a necessidade de mantença, Marfísia, 32%. E olha a ingestão de matéria seca, que com 20 graus seria 18 quilos de matéria seca por dia, com 30 só para 18,9, né? O consumo de matéria seca requerido, temperatura subiu para 35, já tem que comer 19 quilos. Temperatura subiu para 40 graus, tem que comer 2 quilos de matéria seca a mais para atingir a mesma produção. E o que acontece? Subiu para 30, de 18 cai para 17, 35 cai para 16,7, 40 cai para 10. Então é o caos. Gado de alta produção, seja qual for a raça, em altas temperaturas não consegue comer, cidade aumenta e os animais entram em desequilíbrio metabólico, fisiológico, nutricional, e produção e reprodução entram em colapso, doutor Ricardo. E a produção então sai, ali, pelo que nós estamos vendo, de 18 quilos para 10 quilos em virtude desse aumento da temperatura. Você pode perder de 20% a 50% da produção dos animais, ademais dos problemas reprodutivos, que nós vamos ver ainda bem à frente sobre isso. Sim, hoje. Vamos ver. Então você está vendo aí uma vaca linda, né? Pena azul e branca, mas maravilhosa. As vacas precisam estar muito bem, combinando, cabeça alta, pelagem brilhante, o preto brilhante, o branco, cabeça alta, sempre quando a vaca para com a cabeça abaixo da maçã do peito, com respiração ofegante, com a língua para fora, ela está dizendo: não estou suportando, não estou me sentindo muito bem. Essa é a foto que nós desejávamos para animais produzindo bem, reproduzindo bem e se sentindo muito bem. Pois bem, e a temperatura continua mostrando que tem um ponto em que ela interfere muito mais fortemente na temperatura corporal do animal. Sim. O primeiro slide aí, que tem amarelo e vermelho, ela mostra a influência da temperatura em novilhas e em vacas, mais de primeira cria. Mas o outro slide é o mais importante, ele mostra a temperatura ali, a temperatura corporal do animal, que em 38 graus e meio, numa temperatura com 38 graus e meio, a temperatura ambiente até 25 graus, o animal mantém 38,5. Mas quando a temperatura chega a 30, 35 graus, doutor Ricardo, olha só, com 35 graus, a temperatura corporal interna da vaca, ela não está com febre, não está com infecção. Olha que uma vaca com 40, um bezerro com 40 graus e meio em um ambiente normal, está com infecção, é febre, isso é febre. Esse animal não está com febre, não está com infecção, mas quando a temperatura saiu de 25 graus e foi para 35 graus, a temperatura interna corporal do animal chega a 40 graus e meio. Esse aumento de temperatura faz o animal entrar em colapso fisiológico. E isso é muito importante. Por isso que o composto BAR e tudo que nós vamos mostrar aqui hoje é fundamental para quem quer saúde, eficiência produtiva e eficiência reprodutiva em animais de alta produção. E essa temperatura tem uma interferência também no item que poucas pessoas sabem, que é no percentual de vacas que ficam em pé à medida que a temperatura sobe. Sim, doutor. Existe essa correlação? Olha que incrível também, nós estamos mostrando aqui dados da literatura científica fantásticos, e esse trabalho mostra, né, que
percentual de vacas em pé, nós temos ali até, quando a temperatura da vaca está em torno de 38 graus e meio, 39 graus, 38 graus e meio, você tem 30% de vaca em pé e 70% de vaca deitada. Presta atenção. Com 25 graus de ambiente, a temperatura da vaca fica 38 graus e meio a 39 graus. Com 35 graus, a temperatura da vaca vai para 40,5 e 41. Com 40,5 e 41, que seria a temperatura ambiente 35, 70% das vacas ficam em pé, dobra as vacas em pé. E com as vacas em pé, diminui a ruminação. Com as vacas em pé, aumenta o oleum de casco. Com vaca em pé, aumenta o estresse metabólico. Com vaca em pé, diminui a digestão de matéria seca. E aí entra em todo o colapso produtivo e reprodutivo das vacas. Está explicado, então, todo o raciocínio que existe do efeito da temperatura sobre a ingestão, terminando lá no problema de produção, hein, doutor Paulo? Produção e reprodução, né? E reprodução também tem interferência? Exatamente. Está a vaquinha ali pegando fogo de quente, está queimando de fogo de tanto calor. E quais são os impactos que a hipertermia causa na reprodução? Altera o crescimento folicular, reduz a expressão de cios, sinais de cio. Muita vaca vai dar cio silencioso e não vai se ver o cio, né? Os folículos, chega em folículo primário, mas para chegar realmente a vaca ovular tem que chegar em secundário e terciário, e o folículo interrompe a maturação, reduz a quantidade de ósseos produzidos e aumenta a quantidade de ósseos degenerados. A quantidade de ósseos viáveis cai absurdamente. O que é de fato observado então, doutor Ricardo, é que ocorre uma menor proporção de vacas detectadas em cio, reduz a prenhez por disseminação e aumenta a perda de prenhez. E se for fazer embrião, aí é o caos. Sim. Fazer embrião é o caos, porque mesmo se você conseguir muitos ósseos, não serão de boa qualidade e automaticamente vai dar baixa fertilização, baixo número de embriões viáveis, porque as células são de baixa qualidade. Quanto custa um projeto de compost barn? E se eu te falar que ele é gratuito para quem compra o curso online de Compost Barn do CMC? Projeto completo modular que você consegue adequar ao número de animais da sua propriedade. E no curso online você aprende sobre posicionamento do seu galpão dentro da sua propriedade, dicas construtivas baseadas no dia a dia do seu composto, como seleção de ventiladores, escolha de materiais, e ainda dicas sobre manejo da cama. Vem para o CMC e invista no seu futuro. E aqui nós vamos então citar um primeiro case relacionado com Campo Alegre a Compost Barn. E eu queria aqui já mandar um alô para o Itamar, que está nos vendo. O Itamar, um cara de um sorriso fácil, um cara simpático, um cara culto, e que a conversa sempre é muito boa quando a gente vai lá. Muito obrigado, Itamar. Um abraço, Itamar. A fazenda Campo Alegre está em Ritápolis, ali perto de São João del Rei. Nós, na verdade, estamos mostrando aqui na prática o que nós estamos mostrando em slides e comentando. Sim, e é um case, então eu acho que isso traz muita credibilidade para o produtor, porque ele se identifica muito com ele, né, com o seu vizinho, com o seu colega de produção. E a fazenda do Itamar disponibilizou dados que já existiam antes do Compost Barn, e foi um trabalho de conclusão de curso de uma estudante lá da Universidade de São João del Rei. Então, existem os dados anteriores ao Compost Barn. Uma TCC. Vamos ver então. Vamos colocar aqui alguns dos indicadores mais importantes. E aqui nós estamos mostrando, por exemplo, o lado da produtividade de leite ou produtividade por vaca. Que vai ser mostrado na prática no vídeo. Sim, vamos mostrar. Então, por um tempo aí de mais de um ano, eles levantaram os dados anteriores e os dados posteriores. As duas últimas colunas ali, pessoal, para que vocês possam ver, seria a média daquilo que ocorreu nos 12 meses anteriores. E o gráfico que está em cor vermelho, para alguns rosa, é o anterior ao composto. E as colunas que estão em cinza são os dados posterior ao composto. Então, em produtividade, podemos perceber... Primeira coisa, aumenta a produção de leite. De cara. Então, vamos colocar alguns índices aí que são relevantes para o negócio. A última barra é a média. As duas últimas barras são a média. Sim.
do antes e do depois. Então a produtividade, que era de 25 quilos por vaca, ela pulou para aproximadamente 33 quilos por vaca. 8 quilos de aumento na média. Sendo que os animais já eram em sistema de suplementação o ano inteiro, porém fora do ambiente de composto, num ambiente de piquetes. Não mudou a genética, não mudou a nutrição, o que mudou foi a estrutura. Exatamente, mudou o ambiente. Em termos de teor de gordura, porque os animais estavam sob uma dieta com ingestão melhor de uma dieta, nós estamos vendo aí que gordura de 3% pulou para mais ou menos 3,4%. Podemos perceber que a contagem de células somáticas que está ligado à limpeza do ambiente, à sanidade dos animais, vejam que uma CCS de aproximadamente 730 mil em tanque caiu aí para os níveis de 400 mil. Abaixo de 400. Abaixo de 400 mil. E o Itamar dá um testemunho aí, inclusive com os dados atuais, que nós vamos ouvir. Depois 300 mil. Sim, nós vamos ouvir aí ele dando um testemunho. E um outro indicador muito importante que está ligado à reprodução seria o intervalo entre partos, né, que acaba sendo mostrado também ao longo do tempo mais influência do que esse, que foi apenas de um ano, mas saindo aí do nível de quase 17 meses, né, para um nível aí um pouco acima de 14 meses. O que para animais de alta produção nos trópicos é algo extremamente importante. Sim. Eu diria que na minha concepção é o ponto mais importante de tudo. Com certeza. E aí então, Itamar, nós queremos ouvir de você esse testemunho. Vocês vão ouvir aí agora, pessoal. Meu nome é Itamar Filho, sou produtor de leite aqui da cidade de Itápolis, Minas. Ele pediu que eu falasse um pouquinho da mudança do meu antigo sistema, né, de confinamento, né, para o nosso sistema atual de compost barn. Nós chegamos a trabalhar com 364 animais em lactação, foi o nosso maior pico, tá, no ano de 2013. Os animais ficavam lotados em 6, 7 piquetes, tá, com coxo, né, coxo de concreto, né, coberto, com sombrite nas laterais, aspersão na linha de coxo. E vimos que dessa forma era praticamente insustentável continuar crescendo o nosso negócio. Chegava na época de verão, né, as mastites, problemas de casco, falhas reprodutivas impactavam drasticamente no descarte dos animais, comprometendo o crescimento do projeto, além de impactar muito também na falta de resultado financeiro do negócio. E aí em 2015 tomamos a decisão do investimento no sistema de compost barn, e tomamos a decisão do compost barn porque é um sistema que aparenta que deixa o animal realmente mais confortável. Além disso tudo, tem toda a destinação ambientalmente sustentável dos dejetos, né? Hoje é um valor agregado muito grande no negócio, os dejetos produzidos a partir do compost. E atualmente, né, depois que revertemos o sistema de produção, nós conseguimos hoje tirar o mesmo leite que tirávamos na época, em volume por ano, com 2/3 dos animais em produção e com menos da metade da mão de obra instalada. Diminuímos também a rotatividade dos funcionários, porque melhorou também, ficou mais confortável para os funcionários, melhoramos muito a nossa qualidade do leite. Hoje, reprodução anda muito bem, os dados de mastite tem mais de 60 dias que não temos nenhum caso clínico, CCS da fazenda é abaixo de 300 mil, problema de casco são raros, salvo lesões mais físicas ou problemas de dermatite, mas não impacta 1, 2 animais hoje num rebanho de 180 vacas em produção. Desta forma, com a implementação do sistema de compost barn, deu para começar a dormir melhor, deu para começar a pensar no futuro, deu para começar realmente a pensar no crescimento do projeto. Hoje sonhamos com 1.000 vacas instaladas até 2026. Beleza? Espero ter contado um pouquinho da nossa história. Qualquer dúvida, o Ricardo fica à disposição para passar o meu contato para quem quiser conhecer o projeto. Itamar, muito obrigado pelo seu testemunho. Valeu mesmo, amigo. Obrigado, Itamar. Muito bem, aí nós temos um slide mostrando cama de qualidade, que vai proteger praticamente todos os sistemas da vaca. Uma cama de qualidade confortável protege o sistema locomotor, o sistema mamário, o sistema circulatório e o respiratório. Ao proteger o sistema locomotor, mamário, circulatório e respiratório, isso vai refletir diretamente na conversão alimentar, na capacidade de gestão de matéria seca e, logicamente, na eficiência reprodutiva das vacas. Um composto
conforto, bem-estar, vai otimizar a dieta dos animais. Isso gera possibilidades de melhor produção e de eficiência produtiva. Quando a vaca está bem, está confortável, ela come melhor, metaboliza melhor, absorve melhor, a conversão alimentar é melhor, automaticamente a eficiência produtiva e produtiva se manifesta, doutor Ricardo, na vida dos animais. Sim. E dentro daquele tripé de produção que nós estávamos falando, existe a parte de manejo, e vamos tocar pelo menos na parte aqui de alimento um pouco, para que a gente possa entender o que mudaria nessa alimentação quando a gente vai para o composto, doutor Paulo. A dieta dos animais, nós estamos falando de animais de alta produção, então essa dieta tem que ser de alta palatabilidade. Não adianta nada também ter muito conforto, é uma dieta de baixa palatabilidade. Temos que ter conforto, estrutura física, dieta bem balanceada, porque a alta produção de leite está diretamente ligada à alta ingestão de matéria seca. As vacas autoprodutoras sempre consomem acima de 4% do peso vivo em matéria seca. Então nós temos aí um exemplo que é muito usado em Israel, o slide anterior é em Israel, esse slide aqui é em composto em Israel, onde usa muita dieta seca, que é ração seca com feno, né, às vezes caroço de algodão, minerais, aditivos e vitaminas, fazendo uma dieta que não tem silagem, não tem capim verde, e você tem alta efetividade da dieta, porque caroço e feno flutua muito na água do rumo e faz uma camada de média ruminal alta, e esses animais têm alta ruminação. É muito importante uma dieta de alta efetividade, que tenha feno e que tenha caroço na nutrição de vacas de alta produção. E aí nós temos um exemplo dentro do Grupo Futura de o que nós não inventamos isso é muito usado nos grandes kibbutz em Israel, e nós simplesmente pegamos a tecnologia deles e lançamos no Brasil, montamos uma fábrica, um galpão para isso, e lançamos a Performance FT, que foi um sucesso esse ano, um sucesso enorme, teve dificuldade de produção, de tanto que foi vendido, que os resultados foram incríveis, né? E tá aí, consumo de 4% do peso vivo, é essa a ração que as vacas comem no Compost Bar do CMC e em muitos lugares do Brasil. Se a sua opção é silagem de milho, uma silagem de milho de boa qualidade, é um volumoso excepcional, silagem de milho é fantástico, é o volumoso mais usado para vaca de produção em todo o mundo, e você, com uma ração bem balanceada, você pode conseguir altíssimas produções. Temos exemplo aí de um produto também da Futura Rações, que é o Decamix AVM+, A de Ativamix, ativador de metabolismo e imunidade, V de virginamicina, mais de monesina sódica, e o mais é o que? Levedura viva, bacilos vivos, nós vamos ter aminoácido, lisina, bicarbonato, ureia, aromas, absorventes, toxinas, biotina, todas as vitaminas, inclusive hidrossolúveis, além das lipossolúveis, que é muito importante para vacas de alta produção. Um núcleo desse com 10% de inclusão, 35% de farelo de soja e 55% de fubá, você vai fazer uma ração de 24% de proteína, altíssima energia, com todos os aditivos para proteger e dar saúde produtiva, física e reprodutiva para animais de alto desempenho em qualquer situação, em especial no Compost Bar, que dá uma forcinha para que a ração funcione melhor. Isso aí. E também a FT Performance tem desenvolvida para alguns níveis de produção diferentes, né, doutor Paulo? Sim, temos a FT Performance na versão 20, 30 ou 40. Ali está só 30 ou 40 no slide, não sei porquê, mas tem a 20, 30 ou 40, que é para níveis de produção próximo a 20, próximo a 30, próximo a 40 kg de leite. E temos ainda a aniônica, que é uma ração fenada com caroço de algodão, onde você pode colocar as vacas só com ela em pasto, ou só com ela e um pouco de silagem, ou só com ela e mais um feno, e você, na maioria coloca só ela e mais pasto. 30 dias antes do parto, as vacas vão ficar em dieta aniônica e você não precisa colocar mais nada, nem núcleo aniônico, nem mais soja, nem mais milho, nem mais nada. Só ela já tem o milho, já tem a soja, já tem o núcleo aniônico, já tem o feno e o caroço de algodão, e a vaca vai parir completamente adaptada para produzir bem e emprenhar rápido. FT Performance aniônica. E a sobra, doutor Ricardo? Qual é a importância do controle da sobra
nas dietas das vacas. Fala um pouco para nós de nutrição de vaca leiteira, por favor. Eu fico até constrangido de falar de nutrição ao lado do doutor, né? Mas obviamente que quando nós estamos falando de sobra, nós estamos falando em eficiência econômica, nós estamos falando em eficiência de manejo, nós estamos falando em não ter desperdício, né? E nós estamos falando também que toda vez que nós temos rações fracionadas ou a dieta fracionada em porções ou em refeições, nós estamos estimulando os animais a irem no coxo mais vezes e tentando fazer com que a vaca faça aquilo que o americano tanto fala, que é o one more bite, ou seja, comer pelo menos mais uma bocada, para que a gente possa ter um pouco mais de produção em virtude do estímulo da vaca comer um pouco mais. Com uma sobria sempre. Sempre uma Você sobria. falou do americano, eu vou falar do mineiro roceiro. Mineiro roceiro. O mineiro roceiro fala que quando a vaca come, no final do dia você tem que ir lá, tem que sobrar um bocadinho para você pegar com a mão e passar nas costas da vaca para benzer. Se sobrar um pouquinho para você benzer a vaca, é porque a dieta dela tá boa. Então a dieta tem que ser bem balanceada, bem equilibrada, e é importante uma pequena sobra de meio quilo de matéria seca, doutor Ricardo, por animal ao dia. Muito bem. E com relação ao coxo de sal mineral, existe alguma recomendação, doutor Paulo, em termos de localização? Sim, nós normalmente não temos essa separação no composto quando não é sistema de robô. Nós temos aqui no CMC essa separação que é necessária pelo sistema de robô. Mas nós colocamos sempre o bebedor e a pista de trato de um lado e o coxo de sal mineral do outro lado. É importante que os animais tenham estímulos para deitarem em toda a extensão do composto, da cama, e não ficarem apenas em um canto. Nós vamos em fazendas que ordenam um lado, o animal sai para um lado, que o coxo de sal é para um lado, o bebedor do lado e o trato do lado. Aí você vai ver os animais todos aglomerados em metade do composto de um lado e na outra metade não. É importante que os animais ocupem todo o espaçamento. Você vai dizer daqui a pouco qual é esse espaçamento. Sim. Mas não basta ter o espaçamento correto, mas é importante que os animais estejam distribuídos em toda a área do composto. Por isso o coxo de sal do lado oposto é importante. Mesmo que a dieta esteja equilibrada em minerais, na dieta eu acho importante ter um coxo para administrar as variáveis. Os animais transpiram diferente, soam diferente e tem variações de necessidade um pouco diferentes. Então o coxo de sal ali ajuda a fazer um equilíbrio. É sempre importante ter a vontade para os animais. Muito bem, e dentro do tripé de produção que nós estávamos falando, né, o último item que nós não tocamos nele foi o genético. E as pessoas estão sempre nos perguntando, mas qual que é a melhor raça para eu poder trabalhar dentro do composto? É possível com vacas rústicas, doutor Ricardo? Nós temos vacas rústicas ou é só vaca holandesa? Não, nós podemos ter vacas rústicas, e é bom lembrar que quando eu estou falando de vacas rústicas aqui, eu estou falando de cruzamentos, como por exemplo o cruzamento meio-sangue, né, entre a Gir e a holandesa, para que a gente possa, inclusive, dizer que às vezes existe um rústico pé duro de campo, mas nós estamos falando de um rústico aqui de cruzamentos. Sim. Que, na verdade, na mais alta genética, nós temos meio-sangue produzindo muito bem, e é o que nós vamos comentar. Estamos falando, então, de raças especializadas, mas que podem ser também rústicas, mas rústicas com origem genética conhecida, de qualidade genética. Sim. Sabemos que a raça holandesa é a raça maior produtora do mundo em termos de produtividade de leite. Sim. E a gente, quando muda o ambiente ou coloca o ambiente em condições de poder explorar o máximo da produtividade do animal, as raças mais especializadas, elas vão mostrar mais produção. Mas todas as raças ou cruzamentos, à medida que você melhora o ambiente, elas respondem em produção. Isso é importante dizer. E nós vamos, inclusive, aproveitar um gancho aqui para poder mostrar um caso real. Nada melhor do que uma boa história. Outra boa história, eu queria aqui já agradecer nosso amigo Carlos Eduardo, Fazenda Casa Branca, um grande amigo. Obrigado, Carlos. Um cara que nos recebe sempre muito bem, muito hospitaleiro, né? E tem a Fazenda Casa Branca aqui em Pompéu, e nós vamos mostrar um ambiente recém-construído que está há menos de 2 meses os animais lá dentro. Simplesmente espetacular. E 100%, não vou dizer 100%, porque quase todas as vacas são meio-sangue legítimas, e as que não são Gir. E vocês vão ver o testemunho dele e a gente finaliza depois fazendo algum comentário. Entra aí, Carlos Eduardo, com o nosso supervisor técnico comercial de Pompéu, Edilberto. Carlos Eduardo, conta para nós
de onde surgiu a ideia de intensificar a produção e trazer o seu rebanho para o sistema Compost Bar? Implantando o galpão em circunstância do crescimento da produtividade do resultado da genética que iniciamos lá atrás. Fazemos de leite hoje. Um galpão com 32,5 kg de média hoje, há exatos 30 dias depois que entramos com o gado aqui no galpão. Nós hoje temos aqui uma genética F1 predominante, já comprovada a qualidade dessa genética. Nós estamos aí hoje com mais de 32 quilos de média aqui dentro do galpão. E daqui para frente, o que é o objetivo da Fazenda Casa Branca? Dentro do nosso planejamento, aumentar um pouco mais o número de gado G, um pouco mais de gado F1 e introduzir o gado 3/4 dentro do galpão também, objetivando a produção de leite. Para isso está projetado, como eu falei anteriormente, uma sala de tanque lá de leite para 24 mil litros de leite. E a terraplenagem também foi feita no final desse galpão já existente para duplicar o tamanho dele. Tudo dentro do planejamento, temos pretensão de ampliar, devido ao resultado positivo que tivemos. Fazenda Casa Branca com parceria de resultados. Com sucesso, desde 2012, com o parceiro Gilberto, que nos trouxe a futura e está sendo, mais uma vez, comprovado. Obrigado, Carlos Eduardo. Obrigado, Gilberto. Parabéns pelos resultados. Muito bom. Eu gostaria, inclusive, de atualizar os nossos ouvintes e espectadores que a produtividade média do rebanho hoje já pulou de 34 quilos e o lote número 1, ou o primeiro lote, está com média de 43 quilos nas vacas meio sangue. Parabéns, Carlos Eduardo. Parabéns, Gilberto. Isso é para qualquer lugar do mundo parar e bater palma. Muito bem. Mas onde se inicia o sucesso ou o fracasso de um Compost Bar, doutor Ricardo? Aonde? No projeto. É lá que nós temos que começar a fazer um bom trabalho, porque o objetivo do projeto seria a gente maximizar o conforto animal. É por isso então que você vai dar o projeto gratuito para quem fazer o curso? Exatamente. Com todas as técnicas inovadoras, com toda a modernidade daquilo que muitas pessoas ainda não ouviram. Então o que nós queremos colocar no projeto seria a maximização do conforto animal, principalmente relacionado ao estresse térmico e à qualidade da cama, e facilitar também as operações de manejo, que estão relacionadas ao campo de manejo. E nós vamos falar aqui então de 10 itens relevantes ligados ao projeto para que tenha um bom resultado. E aí nós vamos falar então de dimensionamento de galpão e vou dizer para vocês informações que vocês talvez ainda não escutaram e outras informações que não quiseram te contar. Na verdade, nós temos alguns técnicos no Brasil hoje falando de galpão, mas eu falo com toda humildade, todos nós que trabalhamos com o projeto de galpão de Compost Bar estamos aprendendo. E existem projetos diferentes em regiões por necessidade. E eu queria contar para vocês aqui agora, a partir de agora, vários segredos que até então estavam no mercado e que você vai saber de antemão, de primeira mão. Primeiro erro que a gente começa a ver no campo, o sentido de instalação do galpão. O sentido longitudinal dele deve ser no sentido leste-oeste e não magnético, mas sim geográfico, porque existe uma diferença pequena entre um e outro e o topógrafo vai saber locar. E por que isso? Para que a gente possa ter debaixo do galpão o maior número de horas de sombra no dia. E nessa situação é que nós vamos conseguir para evitar o estresse térmico, especialmente o sol lá dentro na cama, que faz com que os animais fujam desse sol e fiquem concentrados numa parte do galpão e aí competindo por espaço, o que vai sofrer dentro do ambiente. Em termos de comprimento de pista de alimentação, é o item que nós começamos no dimensionamento do galpão. Nós precisamos ter uma linha de coxo para que essas vacas não entrem em competição na hora da alimentação. E no sistema tradicional das fazendas, nós temos a ordenha, nós temos as refeições e os banhos em horas definidas. Isso faz com que as vacas cheguem todas no coxo ao mesmo tempo. E para isso não podemos ter competição, senão elas vão diminuir a ingestão e aí vão diminuir a produção. Então eu preciso de ter 70 centímetros lineares por cabeça para que eu possa definir o comprimento do meu galpão. Vocês vão ver que o galpão ainda tem um pouco mais do que isso, mas para definir o comprimento da minha pista de alimentação, que coincide com o comprimento da cama. Terceiro lugar. Em termos de área, é outra pergunta que as pessoas muito nos fazem. Qual é a área que eu preciso de cama por vaca?
E isso tem uma variação, pessoal. Isso vai variar de acordo com o porte animal. Uma vaca de 500 quilos de peso vivo contra uma de 1.000 quilos, as diferenças de excremento são muito grandes, né, doutor Paulo? Muito grandes. Você pegar uma vaca de 500 quilos produzindo, por exemplo, 25 quilos de leite, ela vai ingerir, digamos, 4% do peso vivo dela. A vaca de 500 quilos vai dar 20 quilos de matéria seca. Sim. Você pegar uma vaca de 1.000 quilos de peso vivo produzindo 45 quilos de leite, ela vai comer 4,5% a 5% do peso vivo. Isso vai dar quase 40 quilos de matéria seca. Uma vaca vai produzir 50 quilos de excremento, vai produzir 70, 80 quilos de fezes. Exatamente. Então, se eu tenho vacas de porte maior, eu vou ter que ter mais área por vaca do que num outro composto que eu tenho vacas de 500 quilos de peso vivo. Outra questão que influencia a produtividade: vacas que comem mais, produzem mais, vão defecar mais, urinar mais. O clima, regiões que são mais frias, eu preciso de ter mais área por vaca para que essa cama não fique com excesso de umidade. Isso tem relação direta com o excesso de umidade na cama. Regiões que chovem muito também. Regiões que chovem muito, tem pouca troca de calor, preciso de ter mais área. E esse é um erro que muitos cometem, querem economizar na área do galpão e acabam comprometendo Já vi isso algumas vezes. Pois é, e acabam comprometendo o conforto do animal. E tudo que nós estamos fazendo é para mudar o ambiente e o conforto dos animais. Então não podemos errar nisso. E um ponto de atenção forte, pessoal. Eu achei o comprimento da pista de alimentação. E se eu julgar a largura para encontrar baseado nessa área, eu preciso encontrar na largura dessa cama um múltiplo do ar efetivo dos meus ventiladores. Então eu preciso saber qual ventilador que eu vou usar antes de definir a largura da cama. Muitas camas são colocadas em múltiplos diferentes do que tem de ventilador no mercado, e aí a cama não recebe o vento devido na totalidade das áreas. Um grande erro de programação e de projeto. Muita gente constrói pelo galpão para depois ir procurar os ventiladores para comprar. Exatamente, por isso o projeto é muito importante, ele vem antes, e aí a gente não comete esses erros. Então, área da cama, pessoal, nas condições ótimas em que eu tenho um calor, na hora que eu tenho boa troca de calor com a cama, que eu tenho animais de porte médio ou menores, nós vamos por 10 metros quadrados por cabeça de cama. Mas se eu vou para vacas maiores, climas mais frios, mais chuvosos, eu tenho que ir para as áreas maiores, 16 metros quadrados por cabeça na cama. E a questão O que também gera uma variação de resultado em época seca, época fria, com época chuvosa e época quente. Faz parte do manejo a gente saber ajustar ao longo do ano na sua própria fazenda. Sim. Uma parte do ano eu vou com mais área, outra parte com menos área. Sim. Né? E tem também, às vezes, alguma diferença de manejo de altura de cama, né, doutor Paulo? Um slide simples que mostra aí que a cama tem que ser cheia antes do princípio, porque ali a saída da vaca está uma altura de mais de 30 centímetros. Esses animais, para fazer essa alavanca de subida e descida, vão ter problemas no aparelho locomotor, vão ter estresse, vão ter desconforto, e as pessoas às vezes não se apercebem que a vaca está precisando quase uma escada para subir. Aquilo ali tem que encher de serragem, fazer uma rampa para que, caso esteja mais baixo, os animais não sofram tanto. Muito bem. Outra pergunta que faz parte da dica que vocês vão receber essa semana: a altura do pé direito. É sempre uma pergunta que me fazem: qual que é a altura mínima do pé direito? Temos que lembrar que esta altura tem uma relação direta com o fluxo de ar que vai ter dentro do galpão, relação direta com a redução da temperatura interna e com a umidade da cama. Que interfere em todo o processo. Interfere em todo o processo. Consumo, produção, reprodução, sanidade, etc. Exatamente. Então, o pé direito é muito importante. Muito importante. Ele tem uma relação com o valor do investimento. Então, as pessoas querem economizar e abaixam a altura do galpão e acabam cometendo um grande erro no conforto do galpão. Então, a altura mínima, pessoal, seria 5 metros. Eu posso fazer de 6, de 7, 8? Pode fazer, mas a altura mínima seria de 5 metros. Não deve fazer com menos de 5 metros. Com menos de 5 não deve. Mas existem muitos erros. Olha o artista aí. Veja aqui a pista de alimentação, que eu preciso limpar ela pelo menos 2 vezes por dia. Ou eu vou fazer um sistema flush, que vocês vão ver, que é aquela lâmina d'água que sai limpando. Ou que eu vou limpar com uma lâmina traseira de trator.
Na hora que a pessoa vai fazer os pés dos pilares, às vezes ele coloca, nada contra o engenheiro, ele não tem nada a ver com isso, porque ele não conhece o manejo, mas às vezes faz um cálculo colocando uma sapata que entra fazendo um dente dentro da pista de alimentação, e isso interfere muito no manejo da limpeza. E vocês sabem quanto que custa fazer este projeto com este pilar sobressaindo lá dentro e fazer com um pilar embutido? O mesmo. É aí que está as diferenças quando se faz um bom projeto. Eu vou ter a mesma eficiência, eu vou ter o mesmo custo com um projeto muito mais eficiente. Nós estamos falando, na verdade, do conhecimento de engenharia associado ao conhecimento de manejo estratégico e alimentação e nutrição de vacas de leite. Exatamente. Este conhecimento precisa estar interagido entre os profissionais ou num profissional que possa entender dos dois. E aí está a prova de alguns erros que a gente encontra facilmente em galpões. A cobertura também precisa ter características relacionadas à inclinação, ao lanternim. Lanternim, para quem não sabe, é aquela abertura que existe no ápice, no vértice, né, ou no encontro das águas, é aquela abertura para a saída do ar quente, e nos beirais. Tudo isso tem influência. Pessoas que querem economizar, doutor Ricardo, e não faz o lanternim. Pois é, ele não expulsa o ar quente de dentro do galpão por cima, e o ar quente, vocês sabem, ele é mais leve, então ele tende a subir, e aí eu preciso que esse ar quente extravase lá por cima, e para isso eu preciso do lanternim. Isso vai ter uma relação direta com o fluxo de ar e com a saída desse ar quente lá de dentro do galpão. Então, aqueles lugares que a gente chega que o ar está pesado, o ar está aquele cheiro de amônia, isso. É a falta do lanternim. Sim, mas aí tem influência direta com isso, como tem também nos ventiladores mal dimensionados que nós vamos comentar. Que vai incomodar a vaca, vai piorar a respiração, vai cair a sua matéria seca e aí cria todo aquele complexo de trauma fisiológico que nós já argumentamos. Sim. E a gente encontra às vezes a pessoa que reconhece que o lanternim é importante, faz o lanternim, mas acontece que ele não põe nas dimensões devidas. Então o ângulo que tem uma relação direta com a saída do fluxo, a facilidade da saída, eu preciso de um telhado que tem inclinação entre 35% a 40%. E eu preciso de uma abertura do lanternim, abertura horizontal, de aproximadamente 10% da largura do galpão. Então, se eu falo de um galpão de 20 metros, estou falando de 1 metro a 2 metros de largura. Um lanternim de 2 metros. 2 metros. E a altura desse lanternim seria a metade da abertura. Então isso, gente, é uma outra regra muito importante. Sim. É raro a gente chegar num galpão e ver o lanternim na sua devida largura. A maioria é estrangulado e aí tem dificuldade desse ar quente sair. E um projeto com um lanternim pequeno ou com um lanternim grande, gente, é o mesmo valor. Eu tenho um amigo que não queria fazer de jeito nenhum, aí de tanto apertar, ele acabou fazendo. Então eu cheguei lá e falava, o que é isso? É um lanternim bem pequenininho, só para eu ter que fazer bem feito. E outra coisa muito importante relacionada à cobertura é falar dos beirais, tanto os laterais quanto os frontais. Eles também têm uma relação direta com a proteção do sol e da chuva, e nós precisamos preservar a cama da umidade. É tudo que nós fazemos na cama é para que a gente possa tê-la o mais seco possível, então a gente precisa dos beirais para proteger a cama e a alimentação. Vejam aí no desenho, aí na foto, né, um galpão que não fez o beiral frontal, ou seja, ele terminou a cobertura na projeção da cama. Aí quando ele foi começar a trabalhar, ele percebeu que a chuva entrava lá muito fácil. O que ele fez? Ele tampou verticalmente depois aquele beiral. Depois viu que precisou fazer mais ainda e colocou ali uma lona de frango ali. Não, e são dois erros, né? Porque ele, quando coloca esse fechamento lateral, porque a chuva está entrando, ele vai obstruir o fluxo natural do vento lá dentro e do ar. Sim. Então ele acabou confinando o galpão dele por um erro de não ter um beiral mais estendido. E outros que fazem a construção na frente ou faz do lado do barranco toda a altura que o ar não circula. Esse beiral, pessoal, tem relação com o valor do investimento? Tem, mas ele tem um motivo pelo qual deve ser desempenhado, né? Ele vai proteger aquilo que é o mais importante que nós queremos no ambiente dos animais, que é a cama. Exatamente. Em termos de piso, nós precisamos pensar que a vaca não pode andar, uma vaca uma vaca de 600, 800 quilos, não pode andar num piso liso, molhado. O risco de escorregamento é muito alto, né? E o risco de machucar é muito alto. Então nós precisamos... Tem um dimensionamento exato, científico, técnico,
de largura, espaçamento e profundidade para esse disco? Perfeito, doutor Paulo, tem sim. E essa fresa a gente fala que deveria ser 1,5 cm de largura por 1,5 cm de profundidade e espaçados cada uma dessas fresas de 6 a 8 centímetros. Isso tudo é medido e comprovado cientificamente? Exatamente. Não é algo da cabeça sua, não? Não, nada da minha cabeça. Total. Na verdade, nós estamos reproduzindo aquilo que já foi estudado. Exatamente isso. Não podemos deixar. Não temos que ficar inventando o que já está provado cientificamente. Porém, às vezes querem economizar e colocar umas taliscas no momento que está batendo concreto para que já saia fresado. Não vai funcionar. As vacas, quando começarem a pisar, vão quebrar todas essas quinas. Nós precisamos fazer a fresa, como está sendo mostrado na foto, depois do concreto curado. Fazer depois. É lento? É mais caro? É. Mas assim a gente consegue preservar as quinas das fresas e elas não vão cair. E com relação à inclinação de pisos, né, eu falando ainda de piso sobre a inclinação, é o mesmo preço eu fazer uma pista de alimentação no plano e uma pista de alimentação com declive. É o mesmo preço. Mas se a pessoa hoje quer fazer com limpeza de um scraper ou de uma lâmina, amanhã ele quer colocar um flush e ele não tem inclinação, ele não vai dar conta. Essa foto é no composto da Futura. Sim. CMC. É uma válvula flush que levanta automaticamente 2 vezes ao dia e uma lâmina d'água limpa toda a pista de alimentação. Isso só consegue se fazer quando tem inclinação, e essa inclinação tem que ser de 1,5% a 2%. Pode ser mais inclinado? Pode ser 3%, isso não vai interferir na vida dos animais lá dentro. E quanto mais inclinado, menos água a gente gasta. Isso é uma informação importante, porque tem fazendas que têm restrição de água e não podem usar flush por causa disso. Então, de 1,5% a 2% seria uma boa inclinação. Ventiladores é um grande bicho-papão, pessoal. O ventilador, as pessoas pensam que estão colocando por causa das vacas. Sim, as vacas serão beneficiadas, mas a maior importância do ventilador é para reduzir a umidade da cama e garantir o secamento da cama na camada subsuperficial. O ventilador é para refrescar os animais. Então o ventilador é principalmente para refrescar a cama. Principalmente para tirar a umidade da cama. E a vaca, obviamente, que sofreu às vezes um banho, né, dentro do manejo, uma sala de resfriamento, aí sim esse ventilador vai ajudar muito na redução da temperatura do animal. Seria vento no couro molhado, aí sim. E na retirada de gases, jogando ele com lanterninha para ele ir embora. Exatamente. Então a função dos ventiladores são essas. E aí os pontos de atenção é que as larguras e os comprimentos desses ventiladores precisam ser estudados antes, para que a gente possa colocar eles nos devidos espaçamentos, de forma que não tenha espaços ou vácuos dentro da cama e que nós precisamos garantir em qualquer ponto do galpão uma velocidade mínima de 2,5 metros por segundo. Isso é o que vai garantir esse secamento da cama e esses outros efeitos. Em termos de espaçamento de pilares e tesouras, pessoal, nós podemos usar espaçamentos aí de 4, 5 metros entre pilares ou entre tesouras, como podemos ir a 10, 12 ou mais. Isso tudo é uma questão de dimensionamento. Mas importante é que a gente case os espaçamentos destes pilares ou das tesouras com os múltiplos dos ventiladores que nós vamos colocar para que eles possam ficar suportados nas tesouras. E esses dimensionamentos também têm uma relação direta com os custos do galpão. Em determinadas regiões, espaçamentos de 12 metros ou mais acaba ficando mais barato do que espaçamentos de 6 em 6 metros, mesmo tendo peças mais dimensionadas. Mas é importante fazer os orçamentos de cada um desses e os projetos é que vão dar essa capacidade. Outro item importante que não podemos deixar de falar, que é o principal alimento, né, vamos dizer assim, da nutrição animal, doutor Paulo. 87% do litro de leite é água, 60% do peso vivo da vaca é água. Água é o elemento água de qualidade, água com qualidade, com disponibilidade, nunca faltando água para a vaca, 24 horas por dia. É fundamental para a produção, reprodução, para a saúde e para o equilíbrio do animal como um todo. Água é o nutriente mais importante da alimentação das vacas. E algo que a gente já mudou, nós não precisamos de grandes reservatórios, nós podemos ter bebedouros relativamente pequenos, mas que tenham alta vazão, que não falte água e que eles possam ter uma característica também de rápida limpeza, que seriam os bebedouros basculantes, como vocês estão vendo na foto. O operador vira o bebedouro, ele sai a água em segundos e ele consegue limpar e renovar a água também em questão de segundos. Obviamente que os melhores bebedouros seriam esses inox ou galvanizados,
E importante na instalação, pessoal, é que a parte inferior do bebedouro esteja livre, como vocês estão vendo na foto. Por que isso? Se por um acaso a limpeza da pista de alimentação for feita com a pazinha traseira do trator, essa pazinha tem que passar por baixo do bebedouro livre, raspando na parede. E algumas pessoas acabam fechando o bebedouro e aí não consegue fazer a limpeza lá por baixo e aí acumula muita sujeira. Um simples detalhe que dá uma dor de cabeça depois enorme. Olha como nós vamos mostrar um monte de detalhes. Um monte. E tudo isso com efeito prático no dia a dia de quem opera. Sim. Isso aqui é importante quando se tem o conhecimento da engenharia e o conhecimento do operacional. Então nós vamos entregar para os alunos um projeto com toda a especificação técnica, científica, acompanhado de muita experiência prática. Exatamente, é isso. E bebedouro, eu preciso de mencionar, tem que ser pelo menos 10 centímetros lineares por vaca. Algumas pessoas pensam que tem que ser muito mais. Não, garantindo o abastecimento com as boias de alta vazão, 10 centímetros lineares é suficiente para que a gente possa ter a vaca bem nutrida em termos de água. E com a boia de alta vazão você tem uma reciclagem da água muito rápida. Exatamente. Você mantém a água limpa e de qualidade o dia inteiro. E o que é que a gente vê aí construído em muitos lugares? Desse jeito. Vejam aí, ó, um bebedouro fazendo dente para dentro da cama. Quando a pessoa vai fazer a escarificação da cama 2 ou 3 vezes por dia, ele depara todas as vezes com um dente dentro da cama. Esse ainda está dos bons ainda. Tem certo? Coisa muito pior por A gente vê de tudo, mas esse é um exemplo de como não se deve fazer. Sim. E o preço de fazer o bebedouro na projeção correta e fazer ele com esse dente é o mesmo. O preço do projeto é o mesmo. São os conhecimentos que estão aí facilitando a vida do produtor para quem tem o conhecimento, para quem faz os projetos. E dos 10 itens aí, por último, vamos falar das cocheiras. A pista de alimentação da vaca, ela precisa ter uma diferença de nível de 15 a até 20 centímetros para o fundo do coxo. Por que isso? É aí tentando expressar a condição natural do pastejo da vaca. Você está falando da altura do pé da vaca para a altura de onde fundo do coxo. Fundo do coxo, onde ela vai estar comendo. Exatamente. Isso aí, para as pessoas que olham lá no campo, eles não percebem essa diferença, mas ela é muito importante. O Dr. Paulo já contou em outras lives aqui e já citou efeitos de vacas Sim. com um coxo muito problemas baixo. De aprumo. Problemas de aprumo. Seríssimo. E uma vaca vai ficar horas no dia em refeição, né? A gente não pode sacrificar. Nós esperamos que essa vaca vá 11 vezes ao coxo, no mínimo 9 vezes ao coxo, para comer por dia. Se não tiver um acerto de altura fisiológica, problemas de aprumos e desconfortos acontecerão rotineiramente todos os dias. E outra pergunta que sempre nos fazem, aí está o detalhe das diferenças de nível, e outra pergunta é o seguinte: a maioria das pessoas estão vendo aquele coxo no chão, no plano, sem nenhum anteparo frontal, e as pessoas ficam incomodadas com aquilo, que é o caso desse coxo plano à esquerda do vídeo de vocês, contra o coxo em caixa, ou aquele que tem um anteparo na frente, que seria aquele caixão. As pessoas falam, mas por que fazer esse coxo plano, sendo que eu posso fazer o de caixa, a diferença é pequena, e os animais, na verdade, eu não preciso ficar limpando ou varrendo o coxo. É justamente isso, pessoal. Faz parte do manejo nós empurrarmos a comida algumas vezes ao dia para próximo da vaca de novo, porque ela imagina que tem comida nova e ela se estimula a voltar no coxo e dar aquela bocada a mais. E é muito mais fácil empurrar do que ter que juntar, apanhar e jogar para dentro. E o senhor tocou num ponto muito prático, doutor Paulo. Claro. Quem faz o coxo com anteparo frontal ou em caixa, a vaca joga a comida para fora do mesmo jeito. Olha a foto lá. Não impede de julgar. Só que a dificuldade de limpeza é muito maior. Exatamente, é o operacional. Está aí o conhecimento da engenharia com o conhecimento operacional. Sim. Por isso a diferença e o estímulo que a gente faz às pessoas de usarem coxo plano. E pessoal, tem muito mais para falar de projeto de galpão. Quanto custa um projeto de compost barn? E se eu te falar que ele é gratuito para quem compra o curso online de compost barn do CMC? Projeto completo modular que você consegue adequar ao número de animais da sua propriedade. E no curso online você aprende sobre posicionamento do seu galpão dentro da sua propriedade, dicas construtivas baseadas no dia a dia do seu composto, como seleção de ventiladores, escolha de materiais e ainda dicas sobre manejo da cama.
Vem para o CMC e invista no seu futuro. Vamos entender que o barracão ou o galpão foi construído. A pessoa já está com ele construído, ou a pessoa usou todo esse conhecimento, usou o projeto, e agora ele está com o projeto pronto, executado, e está lá com a maior dúvida. E agora, José? Como eu vou manejar esse galpão? Eu nunca trabalhei com cama para vaca antes. Perguntas como essa, está chegando aqui um monte de perguntas para a gente responder daqui a pouco. Pois é. Daqui a pouco vamos responder um monte de perguntas. Então vamos tocar em alguns pontos importantes. Primeiro, eu vou começar a entrar com as vacas no meu galpão. Não economize cama no início, pessoal. As pessoas assustam às vezes com o preço do metro cúbico da Maravalha, mas e com a quantidade. Uma camadinha. Uma camadinha. Vocês vão ver aí que essa camadinha vai ser um grande prejuízo. Temos que entrar com a camada de no mínimo 30 centímetros. E tem que se colocar no orçamento esta camada mínima. Não podemos errar nessa entrada. Porque senão você passa o trator e não consegue colocar a parte úmida para baixo. Não, nós vamos falar sobre isso aí agora. Sim. Não entre com a lotação alta no início. Aprenda um pouco primeiro a trabalhar com o galpão. Então comece com 12, mas entenda. Tem pessoas começando até com 20 metros. Tá com 20. Vai depois e tente buscar uma área maior por vaca no início, e à medida que você for aprendendo com elas, com a cama, você vai intensificando. Né? Comece com um produto que tenha uma alta relação de carbono e nitrogênio. E a Maravalha seria uma boa opção. Tem algumas regiões que tem a palha de arroz, que tem a de café, né? a de milho e assim por diante, mas essas camas, devido à relação de carbono e nitrogênio ser muito menor, elas se decompõem muito rápido e você não dá conta de aprender. Sim. Você fica só patinando em cima do aprendizado. E algumas já vem com umidade mais alta. Umidade alta. Então comece com a Maravalha, mesmo que você tenha oportunidade na sua região de ter uma cama um pouco mais barata, e depois você vai fazendo as mudanças para conhecer o sistema. E não queira começar sem ventilador. Não queira fazer isso. Já viu a situação na varanda sem ventiladores que estourou os cascos das vacas todas. Exato. A cama fica quente, a vaca pisa, esquenta, que ele queima o casco da vaca, e aí o pessoal quer saber se a vaca não está reproduzindo, não está emprenhando, se o problema está no zinco, no selênio, o problema está no pé da vaca que está queimando lá pela falta de ventiladores. E lembrando, só pegando uma pincelada aqui do Dr. Paulo, quando a cama está nova, as bactérias estão muito mais ativas porque estão com muita comida e precisando decompor muito material, a temperatura vai lá em cima. A cama chega a 65, 70 graus de temperatura, não tem vaca que aguenta pisar nisso ou deitar nisso. Sim. Por isso não podemos cometer o erro de começar o galpão sem ventiladores. Então deixa a cama lhe ensinar, pessoal, os primeiros passos, para que depois você possa intensificar um pouco mais. E o que a gente encontra mais comum aí? Vamos lá. Cama formando torrões. Pois é. O que é isso? Qual que é a causa disso? Seguramente, a alta umidade. E o que eu tenho que fazer para poder resolver isso? Primeiro, vento. Se não tiver ventilador, tem que colocar. Reposição. Se eu tiver inversores, eu tenho que aumentar a rotação. Se eu tenho ventilador desligado durante uma certa parte do dia, eu tenho que aumentar este tempo de vento. Desse jeito tá aí, sem reposição também já não adianta mais. Tem que repor. Tem que repor, não tem como. E é ela que vai dar o equilíbrio nessa umidade também. Exatamente. E colocar, quando tem muito torrão, a enxada rotativa, que ela faz este trabalho de revolver a cama. Sim. Então ela vai conseguir quebrar os torrões. Nós vamos fazer isso até que os torrões sejam desfeitos e a pessoa consiga fazer um bom manejo de cama. Se a cama se encontra compactada, qual que é a causa disso? Também é a alta umidade que provoca essa cama compactada. Quase sempre. E o que eu tenho que fazer para consertar? Os mesmos anteriores, vento, reposição e batidas extras. Né? E neste caso, a gente querer bater por mais tempo a cama não vai fazer diferença significativa. Eu tenho que, se faço 2 batidas por dia, eu tenho que fazer 3, 4 batidas por dia. Olhar o que está causando umidade e corrigir também. Exatamente. Não vai adiantar também nada fazer reposição. Exatamente, mas eu estou fazendo uma leitura do que eu encontrei na cama e qual seria a minha medida imediata. Okay. E aí, neste caso, nós podemos usar os escarificadores tradicionais mesmo. Só que eu vou fazer isso 3, 4 vezes no dia até eu chegar nesse equilíbrio e recompor a minha cama. Cama compactada. Qual que é a causa? Cama morta. Ou pouca cama. Este é o maior problema que a gente poderia encontrar num piso de galpão, é não ter mais a cama está morta. E isso normalmente é provocado pelo fato da pessoa não ter reposto a cama, ter deixado de chegar no chão, e pior ainda, quando a pessoa passa o escarificador e sobe terra e mistura com a palha, aí forma aquele adobe. Porque
A pessoa coloca a cama, o animal começa a urinar, defecar e pisar, aquilo diminui. Por isso não pode começar nunca com a camada menor que 30 centímetros. Isso. E aí qual que é a medida? Bom, eu posso repor, mas tem que fazer uma reposição muito grande. Mas quando chega nesse caso que a cama morreu, o mais provável é fazer a troca. Arranca aquilo que está lá e começa de novo com a nova cama. E isso é caro, pessoal. Por isso que a gente não deve deixar chegar nesse ponto. Certo. Por isso todas as dicas aí do que eu devo fazer. Cama listrada ou mesclada, o que é isso? É quando eu vejo a cama com faixas de umidade ou quando eu vejo a cama com as ondas do sistema da escarificação. Qual que é a causa disso? Vício na batida são normalmente os galpões que a pessoa passa só num sentido sempre, aí ela começa a provocar essas ondas. Muitas vezes por causa de alguns pilares ou bebedouros mal colocados. Exatamente. E aí não consegue fazer o manejo do trator adequadamente, e aí isso vai gerando os vícios. Qual que é a medida para conserto? Fazer batida em zigue-zague ou alterar as minhas rotas dentro do galpão. Em algumas situações vai ter que quebrar alguma coisa e consertar. Às vezes sim. Porque não fizeram com um projeto adequado, fizeram mal feito e depois saiu o problema instalado. Mas esses são os maiores problemas que encontramos no dia a dia dos galpões. Acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo devem estar se enxergando aí, ou enxergando um amigo ou conhecido que tem os mesmos problemas. Agora, quando eu encontro sem torrão, com a cor uniforme, a cama solta, de boa textura, é isso aí, pessoal, que é o que está na foto. Aí a vaca te agradece, aí você vai ver o que é retorno do animal quando você dá conforto. Vaca feliz da vida. Exatamente. E os parâmetros principais que devemos para gerenciar a cama? O primeiro, temperatura. A temperatura ali com os 20 centímetros. Na cama daquela ali, comendo ração futura, vai dar risada. Pode correr com o abraço. Pode correr. A temperatura, pessoal, é o primeiro indicador se a cama minha está boa. Temperatura a 20 centímetros de profundidade deveria estar entre 45 e 55 graus. E na parte 20 centímetros de profundidade. Exato. E em cima da cama, qual a temperatura? Praticamente a temperatura ambiente. Porque ali eu soprei, eu sequei com o ventilador, ali eu arejei, então ela tem que expressar mais ou menos após a batida onde a vaca temperatura pisa natural. E o casco dela vai, então tem que estar a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Okay. Tá? Então temperatura é o primeiro ponto que devemos monitorar. Segundo e mais importante, umidade. A umidade eu posso usar equipamentos, como vocês veem na foto, para poder medir essa umidade, e deveria ser entre 30% no máximo 45% de umidade até 20 centímetros de profundidade. Mas o teste prático, né, que a gente pode observar é você pegar a cama ali na camada entre, né, a superfície e a camada ali de 20 centímetros, pega ela com a mão e aperta. É o mesmo teste da silagem. Muito parecido com a da silagem. Aperto. Se formar aquele bolo em que fica a marca dos seus dedos quando você abre, essa cama está úmida. E se correr umidade, aí é um fracasso. Aí você está na lama. Se formar bolo, tem menos de 35% de umidade. Se formar o bolo, né, aí ele vai estar com mais umidade. Mais umidade. Né? E o bom é você pegar e na hora que soltar, ela esfarela na sua mão. Este é um bom indicativo prático se você está com a cama dentro da umidade desejada. Então isso a gente pode observar todos os dias e entender que a cama é um material vivo, pessoal. Ele é vivo porque ele tem o carbono da maravilha, o nitrogênio e a água da urina dos animais, as bactérias que vêm do esterco e a oxigenação que eu vou favorecer na escarificação. Tudo que colocou água e matéria orgânica está vivo. Está vivo. E para que isso esteja em equilíbrio, eu vou conseguir enxergar a cama com boa uniformidade, sem torrões, temperatura adequada, até livre de moscas. Tá certo? Exatamente. Aí eu tenho o ambiente desejado para os animais. A vaca te conta se a cama tá boa ou não. Veja uma vaca prancheada. Essa foto é sensacional. Ela está dizendo assim, ó, tô bem demais. E alguns chegam de fora e não acha que morreu. Ó, a vaca morreu, né? Acha que morreu. Tá tão bem que... Essa é a expressão máxima do conforto e é muito comum a gente ver isso em compost barn quando é bem manejado. Exatamente. E aí, quanto custa isso tudo que você está dizendo? Isso custa um preço variável, um preço mais alto nos últimos 3 meses do que estava há pouco tempo atrás. Os valores de metais aumentou muito recentemente, algo de 40%, 50%, e aquilo que a gente tinha nos valores menores, hoje ele está ficando entre 4 e 6 mil reais por vaca instalada. Por que essa diferença? Porque eu usei pé direito mais alto ou mais baixo, porque eu usei beiral ou não usei beiral, porque eu fiz um tipo de material ou fiz de outro, isso tudo vai dar essa variação. Às vezes pessoas que compram todo o material e tem um profissional que faz na fazenda, outros que vão contratar o galpão de uma empresa especializada. Então existe sim variações,
mas o ponto de atenção é que a gente não pode buscar o menor valor. Tem muito a ver com a avaliação do dólar também. Muita. Mas o que nós não podemos é querer buscar o menor valor cometendo erros de dimensionamento no galpão. Isso nós não podemos fazer. Vamos aqui a algumas perguntas importantes. Agradecemos ao Márcio José Caldeira Rodes, que ele diz: boa noite. Doutor Ricardo, ele fala assim: temos muitos compostos em vaca girolanda e holandesa. E em vaca Jersey, tem resultados? Sim, Márcio. Nós chegamos a comentar sobre aquela questão genética antes. Qualquer cruzamento ou qualquer raça, ela vai sim responder a um ambiente que você a favoreceu. Então as vacas Jersey também terão resposta na produção de leite quando você muda o ambiente. E qualquer outra raça de leite também vai acontecer isso. Então, sim, vai ter diferença sim, colocando na vaca Jersey. Doutor Paulo, sim. O Lúcio Klinger pergunta: compost só compensa com vacas top? A partir de quantos litros? Na verdade, quanto maior a produção da vaca, maior a exigência. Quanto maior a umidade e a temperatura do ambiente, maior a necessidade de um compost bar. Mas tem muitas vacas que têm genética, têm condições e não expressam a sua capacidade genética exatamente por falta de instalações. Eu diria aí que vacas de uma estrutura comum, que estão produzindo 20 quilos de média, se bem manejadas nutricionalmente e numa instalação boa, poderia ir para 30 quilos de média. Então o compost bar não é só importante também para aumentar a produção. Você viu, melhora a CCS, melhora a eficiência produtiva, melhora aumento de sólidos do leite, gordura, proteína. Então o compost bar para animais, eu diria, acima de 20 quilos de leite, numa situação crítica hoje, mostra que os animais teriam um potencial muito maior de produção. E isso tem sido, naquele exemplo que foi, um dos exemplos que nós mostramos lá de Santa Rita, estava com 25 quilos de leite, subiu para 33 quilos. Isso. Praticamente 8 quilos a mais, e vai chegar mais do que isso. Então, assim, nós temos visto diferenças de 8, 10 quilos de leite por vaca. Então, às vezes a vaca que está achando que não é tão boa, poderia ser muito boa. O Gleico Branco, doutor Ricardo, pergunta: qual que é a reposição ideal da cama? Bom, nós comentamos já alguns indicadores ali atrás quando eu mostrei a situação da cama. Mas, em geral, o consumo de cama para uma vaca durante o ano será de aproximadamente 13 metros cúbicos. Tá certo? A gente tem que fazer essa conta. E a reposição, a gente vai fazê-la de acordo com a necessidade, baseado naqueles itens que nós mostramos. Tem umidade? Tem torrão? A cama está baixa? Em todas essas situações nós temos que repor. Agora, nós não devemos deixar chegar em alguma dessas condições. Nós vamos repor a cama antes dela baixar, né? Ou quando abaixar muito pouco. O sistema de bom manejo vai fazer a gente repor bem menos. E é uma pergunta que poderia encaixar nessa, é o seguinte: as pessoas perguntam, e em quanto tempo ou qual a frequência eu preciso tirar esta cama? Não tem período definido. Eu posso ter essa cama 1 ano lá dentro, 2, 3, 4 e posso nem tirar. Desde que eu faça o bom manejo, eu não tenho obrigação de trocar essa cama. Bom manejo e que a estrutura seja bem feita, principalmente para que não tenha chuvas laterais que molhem muita cama. Exatamente. Agora, a maioria dos produtores de leite que tem galpão também são agricultores ou produzem a sua comida para a vaca. E aí eles querem aproveitar esta cama, esse material orgânico de alta fertilidade, nos campos. Aí eles costumam, às vezes, tirar uma vez por ano, trocar a cama, uma vez no ano para jogar na lavoura, e reduzir bastante o adubo no campo. E quando for fazer a troca, lembrar que eu não posso tirar 100% da cama. Eu vou deixar uma camadinha no fundo, que vai ser o meu fermento, né, para que possa ajudar as bactérias que vão vir reproduzir em cima da cama nova. Tudo bem. E o Branco, fazendo outra pergunta para o senhor: começar com vaca no compost barn com média de 31 litros é viável? Um grande abraço, Branco, muito obrigado pela sua participação sempre. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas vacas. 31 quilos de leite não é brincadeira, é muito leite. E eu diria que já estão pedindo compost há muito tempo, né? Vacas de 31 quilos de leite são vacas de alta produção, que certamente poderiam, numa situação melhor, produzir até muito mais. E é altamente viável, sim, montar o composto. Segunda-feira, às 20 horas, no canal do CMC, mais uma grande live para vocês. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Ricardo. Boa noite, doutor Ricardo.
Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, convidados que estão aqui, ilustres convidados. Obrigado. Né? E mais uma vez a vocês, amigos, muito obrigado. Procure um consultor CMC, eles estão aguardando a sua ligação. Quanto custa um projeto de compost barn? E se eu te falar que ele é gratuito para quem compra o curso online de compost barn do CMC? Projeto completo modular que você consegue adequar ao número de animais da sua propriedade. E no curso online você aprende sobre posicionamento do seu galpão dentro da sua propriedade, dicas construtivas baseadas no dia a dia do seu composto, como seleção de ventiladores, escolha de materiais e ainda dicas sobre manejo da cama. Vem para o CMC e invista no seu futuro.